Nesse conteúdo você vai aprender por que eu permaneço fazendo treino forte de corrida de rua sem ter uma prova-alvo e sempre me beneficio principalmente a longo prazo. Se você não me conhecia, eu sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando aí representar o Brasil futuramente nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Desde já, o meu muito obrigado aí a todos os meus patrocinadores. Bom, nesse conteúdo, é um conteúdo que provavelmente vai contrariar a metodologia de alguns treinadores. No entanto, tem uma lógica e faz sentido. Se você realmente for estudar um pouco a questão, você vai ver que faz sentido. O que acontece? Tem muitas pessoas, né, atletas ou treinadores, que defendem o seguinte ponto de vista. Olha, você vai fazer treinos fortes, treinos específicos, tendo em vista que a gente está focando nessa prova-alvo, né? Então, muitos atletas fazem treinos fortes, se empenham de fato quando tem uma prova-alvo. E não é que isso é errado. Não, isso não é errado. Tá certo. Quando você tem uma prova-alvo, você realmente tem que caracterizar o seu treino conforme a característica daquela prova, né? Se for uma prova com muita subida, com muita descida, uma prova longa, uma prova mais curta, você tem que treinar para ela. Só que tem uma questão. Essa preparação para a prova-alvo não é, como eu posso dizer, ela vai ser mais eu acredito que seja mais interessante ser uma lapidação do que uma preparação em si. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque se você for um atleta que quer melhorar o seu rendimento, apenas se você for esse tipo de atleta, se você só treina por qualidade de vida, esse conteúdo não é para você. Mas se você for um atleta que quer melhorar o seu rendimento na corrida, correr cada vez mais rápido, mesmo que você foque o seu máximo, faça os seus treinos no limite, quando você tem apenas uma prova-alvo, talvez você tenha que mudar essa maneira, esse ponto de vista seu. Porque, veja só, o nosso corpo, ele evolui com o quê? Com estímulos. Concorda? Nosso corpo, ele evolui com estímulos. E tem muitos atletas que fazem aquela preparação intensa até a prova. Depois da prova, tiram um tempo. Tipo assim, não é que isso é errado, não. Realmente tem que descansar depois de uma competição. Mas às vezes, alguns treinadores recomendam que o atleta esqueça treino forte por um tempo, permaneça um tempo só com rodagens, só com treinos mais leves. E isso muitas vezes não é nem porque o atleta está se sentindo cansado, mas unicamente por metodologia, porque acha que isso é o mais adequado. E eu vou contra essa questão pelo seguinte, porque se você permanecer fazendo sempre treinos adequados, só que treinos fortes, né? Treino forte, treino moderado, treino leve. Se você permanecer essa rotina de forma ininterrupta para sempre na sua vida de atleta, os seus resultados vão ser muito melhores do que se você for um atleta que faz o seu melhor apenas quando você tem uma prova-alvo. Tá certo que isso no psicológico deixa mais fácil, entre aspas, né, os seus treinos fortes. Sabe? Você tá treinando forte porque você sabe, eu tô me preparando para aquela prova. Só que tenta ajustar esse lado mental seu para que você consiga treinar forte também, mesmo quando você não tem uma prova-alvo. Porque se você conseguir ajustar esse mindset, você vai se tornar um atleta melhor, tendo em vista que o seu corpo, ele vai estar sempre recebendo estímulos, sabe? Ele sempre vai estar recebendo estímulos fortes. O que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, se você é um atleta que tem uma prova-alvo daqui a 6 meses,
E aí agora você, digamos que está num período de base. Aí daqui 2 meses o seu treinador vai começar o período específico. E esse período específico vai, sei lá, uns 60 dias, 70 dias. Você vai chegar no dia da prova, sim, você vai chegar mais rápido, você vai chegar legal, se você for treinado por um bom treinador, né? Ou se você estiver estudando, caso treine sozinho. Você vai chegar mais rápido, de fato. Só que veja só, você chegaria ainda muito mais rápido nessa prova, daqui a 6 meses, se tempos atrás você já tivesse continuando fazendo um trabalho forte. Você já tivesse fazendo um trabalho forte sem parar, sabe? Sem cessar. Você tá entendendo? Eu não tô dizendo que esse trabalho forte tem que ser seguido, sem nunca ter descanso. Não, não é isso. Né? Não é isso. Períodos de base tem que existir todos os anos na vida do atleta. Né? Períodos de descanso para o corpo. Mas o que eu tô querendo dizer é que você não pode, após uma prova, não é que não pode, mas não é adequado, se você quer melhorar resultado na corrida, que após uma prova-alvo, você descanse por muito tempo, entre aspas, né? Você permaneça só correndo leve, você não treine forte até você ter uma outra prova-alvo. Não, cara. Sabe? Se daqui a 2 anos você pudesse ter um resultado bom em uma prova-alvo, treinando 5 meses antes para essa prova-alvo, daqui a 2 anos o seu resultado seria muito melhor naquela prova-alvo se você tivesse desde já, ininterruptamente, treinando forte, mantendo volume semanal, mantendo intensidade. Não tem dessa de, você vai queimar cartucho porque você não tem nenhuma prova-alvo, você está treinando. Não, cara, não tem dessa. O nosso corpo não entende assim. O nosso corpo entende o quê? Que você está melhorando. Você está melhorando. Você vai chegar naquela prova muito melhor. Por quê? Porque você está gerando estímulos de forma constante. Você está entendendo? Mas é claro, sempre se alimentando bem, sempre fortalecendo, para manter o sistema imunológico muito bom, ainda mais nessa pandemia lastimável que a gente está vivendo agora do Covid-19, e até essa questão que eu também não posso deixar de citar, né? Muitos estão dizendo, olha, o adequado é você diminuir a intensidade, diminuir o volume, e eu não digo que isso está errado, não estou dizendo que isso está errado, isso é um ponto de vista certo, um ponto de vista prudente, legal, só que eu faço uma observação, tudo é questão de bom senso e de sinceridade, entendeu? Se você mora numa região em que, por exemplo, aqui na minha região, na minha cidade aqui, não tá com essa gravidade, assim, é claro que a gente sabe dos perigos, etc e tal, né? E que eu vou tomar os devidos cuidados, não vou esperar acontecer algo ruim para tomar atitude. Mas eu tenho a opção de treinar em horários alternativos que não tem ninguém na rua. Ontem, por exemplo, na hora que eu fui treinar, a rua estava deserta. Excelente para treinar, sem aglomeração. Entendeu? Se eu não fosse treinar ontem, eu estaria inventando desculpa. E seria uma excelente desculpa, que qualquer pessoa hoje engoliria. Pô, você não foi treinar, tá certo, né? Por causa Mas não, se a gente for pensar a fundo, eu não fui treinar, eu não teria ido treinar porque eu tinha preguiça, porque ontem a situação era favorável. Aqui na minha região a situação... Então é tudo questão de bom senso. Eu não estou dizendo que você deve treinar, sabe, assim, sem irrefletidamente. Se eu morasse numa região em que tivesse grandes riscos, em que eu não tivesse horários adequados, eu não iria treinar, entendeu? Mas volto a dizer, é tudo uma questão de bom senso. Entendeu? Então você não precisa diminuir a sua intensidade, os seus treinos fortes, desde que você tenha a possibilidade de treinar de forma segura, igual aqui eu tenho, pelo menos por enquanto, né? Então eu espero que eu tenha passado a minha mensagem, que você interprete bem este conteúdo. Permaneça focado, centrado. Hoje para todo sempre.